tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês, e dessa vez para tratar sobre a parte 2 da aula de trabalho e sociedade, ok? A aula de hoje ela vai se resumir a esses dois tópicos. Vamos falar sobre as teorias de Max Weber e o espírito do capitalismo, e também sobre as ideias de Karl Marx e a exploração do homem através do trabalho. Certinho? Então fica atento, pega aí teu caderno, tua caneta, faz as anotações das dicas que eu vou te dar na aula de hoje e vamos começar mais uma aula de sociologia. A gente começa falando sobre a teoria weberiana, sobre as ideias de Max Weber acerca do trabalho. Esse autor ele tem um livro que é considerado a obra-prima dele. A grande joia da teoria weberiana é um livro publicado em 1905, já no começo do século XX, chamado de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Certo? Eu vou repetir para você. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Livro publicado em 1905 e que é considerada a grande obra-prima do Max Weber. O que ele faz nesse livro? Ele faz uma leitura histórica do processo de formação e desenvolvimento do capitalismo, tendo como pano de fundo e influência a reforma protestante. Certinho? E aí, através dessa perspectiva histórica, a gente vai entender o pensamento weberiano sobre o tema trabalho e sociedade. Max Weber apresenta uma concepção espiritual do trabalho. Olha só, eu vou te relembrar o final da aula 1 sobre trabalho e sociedade. Lá no final da aula 1, a gente falou sobre Emile Durkheim. E eu disse para você o seguinte, para Durkheim, a função do trabalho é uma função mais moral do que econômica, porque gera um comportamento, que é o comportamento que ele chama de solidariedade social. A função é uma função moral. Aqui em Weber, você percebe que existe uma concepção espiritual sobre o trabalho, que é aliada a uma nova ética profissional que surge ali no século XVI, que constituíram o chamado espírito do capitalismo no Ocidente. E essa nova ética profissional e essa relação, essa concepção espiritual sobre o trabalho está diretamente ligado ao protestantismo europeu. O protestantismo surge no começo do século XVI, concomitante, ou seja, na mesma época de formação do capitalismo moderno. E segundo Max Weber, existe uma ligação muito próxima entre os valores do capitalismo e os valores do protestantismo, principalmente no tocante ao trabalho e ao lucro também. O trabalho, até então, era visto como uma ideia de castigo, de algo negativo. Quem trabalhava era servo, era escravo. Entendeu? Não era uma coisa desejável trabalhar. Só que a partir desse momento passou a ser, por conta dessa nova ética, dessa nova perspectiva que passa a existir no protestantismo, principalmente no calvinismo e também na formação do capitalismo moderno. Ok? Então vamos lá, me acompanha aqui no quadro. Antes o trabalho era visto como indispensável, sempre foi. Tipo assim, o trabalho sempre foi necessário. Mesmo se ele for visto de forma negativa, mesmo se a visão sobre ele seja positiva, tanto faz. O trabalho sempre é fundamental. O trabalho é indispensável. O trabalho é necessário para a vida em sociedade. Só que antigamente o trabalho era visto como indispensável, mas não como desejável. Certo? Era indesejável. Associado à condição de castigo, que é da onde vem a palavra trabalho, tripalium, e a anulação da individualidade das pessoas também. Tá? Então tem esse aspecto negativo que era muito presente ainda no imaginário coletivo ali do homem europeu, no começo da modernidade, e que vai mudando com o passar do tempo, devido a essa influência dessa nova perspectiva sobre o trabalho, que é trazida pelo protestantismo no começo do século XVI. Após a reforma protestante, certo? O trabalho passa a ser glorificado. Além de ser necessário, ele passa a ser desejável. Ele passa a ser algo louvável. Beleza? Em oposição ao ócio, a repouso e ao descanso. E eu te digo mais.
até mesmo em oposição à preguiça, que é um dos 7 pecados capitais. Então percebe, trabalho que antes era tido como algo negativo, vinculado a castigo, a penitência, ele passa a ser visto como o contrário da preguiça, como o contrário do ócio, do repouso, que passam a ter uma visão negativa numa sociedade que vai priorizar o rendimento, a competição, né, o individualismo, entendeu? Então tem toda essa conjuntura, né, esse contexto histórico, social, econômico e também religioso que vão influenciar essa mudança de perspectiva. Tem uma frase que não é do Weber, é uma frase que, na verdade, existe desde a Idade Média, mas que passa a configurar essa nova ideia de trabalho, que é ora et labora. Uma frase em latim, que significa orai e trabalhai. E aí o trabalho passa a ser visto como algo dignificador. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase por aí. O trabalho dignifica o homem, não é verdade? E aí associa o trabalho como atividade à dignidade como característica, e não mais a castigo, ou anulação do indivíduo, ou punição. Então você passa a ter uma visão positiva, uma nova perspectiva sobre aquilo que representa o trabalho socialmente. Não trabalhar significa, a partir de agora, não prestar homenagem a Deus. No calvinismo isso acontece, no protestantismo histórico europeu do começo do século XVI. Então, uma das formas do fiel louvar a Deus é trabalhando, de maneira organizada, de maneira disciplinada. Esse disciplinamento, essa organização, essa racionalização do trabalho, que é tão importante para a consolidação do capitalismo, ela vem também de um sentimento espiritual. Ela vem de uma concepção de crença, de ligação com Deus, de louvação a Deus também, ok? Somente razões imperativas, como a doença, podem impedir alguém de trabalhar. Não trabalhar significa não prestar homenagem a Deus. Então, olha só a importância que o trabalho passa a ter por essa nova visão. A pessoa que não trabalha, ela não está prestando homenagem a Deus, certo? Somente razões imperativas, como a doença, podem impedir alguém de trabalhar. Mas optar por não trabalhar, ou seja, se não trabalhar é uma opção do indivíduo, ou não fazer de tudo para encontrar um trabalho, isso é algo que é reprovável, é moralmente condenável através dessa nova perspectiva de trabalho, que o Max Weber apresenta lá na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O ócio, assim como a preguiça, não são desejados por Deus, até porque a preguiça é o quê? É um dos 7 pecados capitais. E o trabalho passa a ser visto como a oposição à preguiça. Então, quem trabalha não é preguiçoso. Quem trabalha agrada a Deus. Quem é preguiçoso não, porque está pecando. Percebeu aí a mentalidade? Percebeu a perspectiva sobre trabalho que é apresentada? Exatamente, que é o contrário do que era antes, né? Então, o mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida, pela perspectiva do calvinismo, pelas ideias do protestantismo histórico ali do começo do século XVI, certo? Então percebe como muda, como é diferente, como já é um outro esquema, é um outro raciocínio. Não é mais o trabalho vinculado à ideia de castigo ou à ideia de anulação do indivíduo. Agora o trabalho é louvável, o trabalho é desejável, o trabalho é aquilo que agrada aos olhos de Deus. Enquanto o não trabalho, o ócio, a preguiça, não agradam, não são desejáveis, não são louváveis. Beleza? Vamos adiante. John Calvino, frase do cara que é o principal representante e fundador da igreja calvinista, do protestantismo calvinista, que é aquele que Max Weber vai deixar em destaque na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que diz John Calvino? Acompanha aqui comigo. Vamos lá.
O trabalho profissional deveria formar uma muralha contra a preguiça. Tá vendo? Ó, trabalho passa a ser o contrário de preguiça. Todos devem trabalhar. Quem não trabalha não deve comer. E o trabalho é um dever. Vou repetir para você. O trabalho é um dever, segundo John Calvino. Lembra que Calvino é um religioso. É o fundador do calvinismo. É o cara que está dizendo para os fiéis da religião que trabalhar é um dever, é uma obrigação, é uma responsabilidade. É um dever para consigo mesmo, é um dever para com Deus, é um dever para com a sociedade. A visão sobre o trabalho muda completamente em relação ao que era antes. Se antes o trabalho era visto como um castigo, como algo que era a anulação do indivíduo, como algo que não era desejável, agora mudou tudo. Essa nova ética, essa nova visão sobre o trabalho, que vem do protestantismo, valoriza o trabalho como desejável, louvável, como aquilo que agrada aos olhos de Deus, diferente da preguiça, que é um pecado, diferente da ociosidade, ok? E aí você tem, só voltando aqui, uma ideia de trabalho que acaba colocando o pobre em xeque. Porque se o trabalho é visto por essa perspectiva do indivíduo, que tem que trabalhar, se dedicar, que não tem que ser preguiçoso, o pobre passa a ser culpado pela própria... Agora enrolou, hein, a língua. Vamos tentar de novo. O pobre passa a ser culpado pela própria pobreza. É difícil falar isso, né? Mas eu consegui. Então existe uma individualização da culpa. Entendeu? E aí o pobre passa a ser visto como preguiçoso, como desleixado, como aquele que não trabalha, não se esforça, não se dedica. E por isso ele não merece nem comer, segundo John Calvino. Mudou completamente a visão, é isso que eu quero te dizer. A mentalidade é outra, a mentalidade é nova. É um tipo de mentalidade que beneficiou o desenvolvimento do sistema capitalista, sem dúvida nenhuma. Agora vamos para um cara que é crítico do capitalismo, que percebe nas relações de trabalho, sobretudo na relação capitalista, uma potencialização da exploração, que é o Karl Marx, né? A gente chega então na parte final, na segunda parte da nossa aula de hoje, que é Karl Marx falando da exploração do homem pelo próprio homem através das relações de trabalho. De acordo com Marx e Engels, Engels é um parceiro intelectual do Marx, tá? É um teórico também alemão, Friedrich Engels, que escreveu algumas obras importantes em conjunto, em parceria com Karl Marx. Dentre elas, um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848. De acordo com Marx e Engels, a modernidade é marcada pelas relações antagônicas. O que é antagonismo? São relações de oposição, relações contrárias entre burgueses, proprietários dos meios de produção, e os proletários, que são os trabalhadores assalariados do sistema capitalista, em que os interesses de um grupo se opõem aos interesses de outro grupo, e gera o que a gente chama de luta de classe, ou luta de classes. Atenção, se eu estou te falando sobre luta, eu estou te falando sobre associação ou conflito, eu estou te falando sobre solidariedade ou conflito? Conflito. Isso quer dizer que enquanto Durkheim pensava o trabalho, a divisão do trabalho, como aquilo que gera solidariedade, o Marx ele pensa diferente. Ele pensa a divisão do trabalho, as relações de trabalho, como aquilo que gera conflito entre as classes. Por quê? Porque os objetivos são diversos. Os objetivos passam a ser diferentes e conflitantes. Daí que vem a perspectiva, a ideia da luta de classes. Certinho? E aí tem uma frase aqui que é muito famosa, que é a frase final do livro que eu te falei ainda agora, do Manifesto do Partido Comunista de 1848, ali de meados do século XIX, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, que é proletários de todo mundo, univos. Quem são os proletários? É a classe trabalhadora. A classe que no sistema de produção capitalista tem a sua exploração potencializada pela classe dominante, que é a burguesia. E aí ele faz uma convocação
trabalhadores, proletários de todo mundo univos, ou seja, somente a união, a consciência de classe, a ação em conjunto poderia livrar o proletariado da situação de exploração, de dominação que eles vivenciam de acordo com as características do próprio sistema. Beleza? E aí a gente tem aqui, ó, a forma como se estabelecem os mecanismos, né, de exploração do trabalho no capitalismo. Então, a maneira como as relações de trabalho se articulam no sistema capitalista, segundo Karl Marx e Friedrich Engels, elas evidenciam e potencializam três mecanismos de exploração nas relações de trabalho. Vamos devagarzinho para a gente poder entender? Beleza, vamos lá. Ó, mercantilização da força de trabalho é o primeiro, copia, tá? Mercantilização da força de trabalho. Aí tem, ó, uma setinha que vai e volta. Aqui, ó, também vai e volta, né? A setinha vai e ela volta. Significa dizer que eles estão o quê? Correlacionados. Eles estão associados. Mercantilização da força de trabalho, alienação do trabalho e mais-valia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desses três nas aulas de história, nas aulas de sociologia, inclusive, também, nas aulas de filosofia. Você já ouviu falar disso aqui, né? Mas eu vou te relembrar, eu vou refrescar a tua memória. O que é mercantilizar força de trabalho? Tudo que você mercantiliza, você transforma em mercadoria, tá? Tudo que você pode comprar ou vender é uma mercadoria. Se eu estou falando da mercantilização da força de trabalho, o que virou mercadoria? A força de trabalho. O que é força de trabalho? É só força física? Não. É energia, tempo, disposição, capacidade, habilidade. Quem tem isso? O trabalhador. Ele tem tempo, energia, capacidade, habilidade, disposição para produzir. E aí, para poder sobreviver no sistema capitalista, ele precisa de capital. O que é capital? Dinheiro. Para ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar. Então, ele vende uma parte do seu tempo, da sua energia, da sua capacidade, das suas habilidades para o seu patrão, que tem dinheiro para comprar a sua força de trabalho. Então, percebe como uma relação de compra e de venda? O patrão paga o salário para o trabalhador trabalhar. E o trabalhador precisa de dinheiro. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que vender essa parte do tempo dele, da energia, da capacidade, da disposição, que é a força de trabalho, para ele conseguir sobreviver no capitalismo. O próprio sistema funciona assim. Quem tem dinheiro consegue pagar alguém para trabalhar para ele. E essa pessoa que vai ser paga, ela tem a necessidade de trabalhar para ter dinheiro, para conseguir pagar suas contas, comprar suas coisas, né? A gente sabe disso. Beleza? Alienação do trabalho. O que é uma coisa alienada, né? O que é uma pessoa alienada? O que é uma casa alienada? É a mesma coisa? Não. A pessoa alienada é aquela pessoa que é Maria vai com as outras. É aquela pessoa que não tem a capacidade de ter senso crítico para formular sua própria visão de mundo, suas ideias, e por isso ela é influenciável. Uma casa alienada é uma casa que você comprou, mas você não pagou a última parcela ainda. Você está pagando. A casa é do banco e você está morando nela. O que é um trabalho alienado? É aquilo que você produz, mas a produção não pertence a você. É o cara que trabalha na indústria, que está trabalhando lá na Nike, na Adidas, na Puma, produzindo tênis. Nenhum tênis do final desse processo vai pertencer a ele. Se ele quiser ter um tênis, ele tem que comprar. Ele tira do salário dele, que ele vai receber, e compra. Mas ele está produzindo uma coisa que ele não terá posse. Ele produz algo cuja posse desse objeto não é dele, mas é do dono da empresa. É do patrão dele que vai comercializar esses produtos. E quando o patrão dele vende esse produto, ele consegue obter o lucro a partir da mais-valia, a partir da venda da mercadoria produzida, que determina a extração do lucro ali no sistema, né, em como funciona o capitalismo. Então, olha só, mercantilização da força de trabalho, alienação e mais-valia. É aquilo que Marx e Engels consideram como os mecanismos de exploração do trabalho do homem pelo próprio homem, principalmente e potencializadamente no sistema capitalista de produção. Por isso eles são críticos do sistema capitalista, por isso eles percebem a noção de trabalho como algo relacionado à dominação e não à solidariedade, como pensava Durkheim.
Então você percebeu aí que são 3 teóricos importantes da sociologia que pensam o mesmo tema com olhares diferentes e que chegam também a conclusões diferentes sobre a ideia de trabalho. Dito isso, a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido bem explicada e bem compreendida por vocês e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.